CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Apresentação Flávio Paradella. A gente fala sobre uma investigação, estão discutindo o CPI, até essa semana tem também os pedidos de impeachment, com o ministro Celso de Mello também o pedido de inquérito da PGR, mas nós estamos em contato neste momento com a jurista e mestre em Direito Penal, Jaqueline Valles. Muito bom dia, professora Jaqueline. Bom dia, Flávio, tudo bem? Tudo bem, pelo menos hoje, até este momento, está um pouco mais tranquilo, só que aquelas coisas, né? Brasília permanece ainda com aquela tentativa de abaixar um pouquinho as chamas, mas elas são bem visíveis ainda, né, professora? Verdade, Flávio. Flávio, eu só vou pedir um favor para você, eu não estou te ouvindo muito bem, será que você poderia só aumentar um pouquinho? Sim, claro, a gente vai tentando. Melhorou agora? Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Professora Jaqueline, eu falei aqui sobre a PGR que pediu inquérito, tem CPI que podendo investigar, tem pedido de impeachment que pode ser discutido lá no Congresso, mas a Polícia Federal tem uma obrigação, né? A Polícia Federal tem uma obrigação, tá? Foi dado um relato muito importante de uma pessoa do governo, ministro da Justiça, relatou em rede nacional alguns itens, alguns atos ilegais acusando o presidente. A partir do momento em que ele faz essa acusação em rede nacional, é obrigatoriamente a sua investigação. Essa investigação tem todo um procedimento, tem que ser regulamentado, que já foi dado até o início pelo Procurador-Geral da República, informando ao STF dos crimes comuns, no qual foi relatado pelo ministro Moro, na época, né, ministro Moro, para que o STF autorizasse essa instauração do inquérito policial. E isso foi muito bem feito, já foi enviado na própria sexta-feira, se não me engano, apontando quais são os possíveis crimes no qual deverão ser investigados e com a oitiva do ex-ministro Moro, para que ele ratifique aquilo que ele falou. Isso é de importância nacional, isso é importância de esclarecimento nosso, da sociedade, porque afinal de contas nós temos um chefe do Poder Executivo sendo acusado de forma muito contundente, de forma muito clara, de vários crimes. E sendo acusado não é por uma pessoa que possa causar uma certa dúvida. Foi por, na época, o ministro da Justiça, que trabalhava diretamente com ele. E, então, professora Jaqueline, essa investigação é muito, muito, muito importante. Além de oitivas com o ex-ministro Sérgio Moro, outra pessoa extremamente importante de ser ouvida é o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, né? Sim, sim. O porquê ele não vai conseguir, eu acredito que ele não vai conseguir responder por que estão pedindo porque pediu para ele ser exonerado. Mas é de grande importância também ele esclarecer quais eram as investigações que ele estava fazendo, quais eram as apurações que tanto estavam incomodando a ponto de pedir para que ele saísse. Se foi esse o motivo. Em razão desses questionamentos, dessas interrogações que nós temos, Flávio, que é interessante toda a sociedade permanecer atenta do desfecho de toda essa investigação. Porque, óbvio, a investigação é feita para apurar os fatos e apurar as pessoas que cometem os fatos. Mas também é feita para o quê? Para dirimir qualquer dúvida. Nós podemos ter algumas situações de não verdadeiras, acusações um pouco livianas ou não. Para isso que é muito importante ouvir todo mundo na investigação.
E a gente discute nessa situação, e a situação do Maurício Valeixo, né, o estopim para isso tudo, é que ele teria pedido a exoneração, segundo o presidente Jair Bolsonaro, que estava lá no Diário Oficial da União. E foi exatamente esse ponto que não. Para o ministro Sérgio Moro, não teve pedido nenhum e ele não assinou, né, aquela exoneração naquela manhã. Então, a declaração de Maurício Valeixo é muito forte, né? É muito forte, muito forte. Esses atos exoneratórios em que nós precisamos deixar claro, são muito comuns a assinatura tanto do ministro da Justiça como do presidente, quando se exonera alguém do cargo localizado no ministro da Justiça, que é o delegado, né? Quando o Sérgio Moro vem e fala assim, eu não assinei, isso é muito estranho. Mas não é automática a assinatura? É automática a assinatura, tá? Mas óbvio que é automática após uma concordância. É uma autenticação automática? Mas após uma concordância. Quando ele fala assim, eu não assinei, isso causa uma estranheza muito grave. Tanto é que eu tive conhecimento, eu acho que você pode até me corrigir se não for, que depois foi feito outro ato de exoneração sem assinatura do Sérgio Moro. Sim, teve essa correção, realmente, um outro ato no Diário Oficial. Então, isso é muito gravíssimo. Eu preciso entender por que você usou a assinatura de uma pessoa que não estava ciente, qual a intenção dessa exoneração, se não havia um conceito da própria pessoa que estava exonerando, que seria o Sérgio Moro. Ele não estava exonerando ninguém. Por que usar a assinatura dele? Essas perguntas têm que ser esclarecidas para nós. Esse segundo ato, professora Jaqueline, dessa correção, retirando então o nome do então ministro Sérgio Moro, não se torna mais uma prova? Sim, se torna uma prova. Se torna uma prova e tudo que o ministro Sérgio Moro, na época, o ministro Sérgio Moro colocou, ele terá que apresentar prova. Como bem ele sabe, todo mundo que sabe, toda vez que nós alegamos algo contra alguém, nós temos que comprovar. Nós temos que deixar claro, não basta a palavra dele. Então, eu acredito, Flávio, que ele tenha documentos, ele deve ter conversas, ele deve ter diálogos gravados, ele deve ter provas contundentes sobre tudo que ele acusou. Porque, afinal de contas, nós estamos lidando com um magistrado de direito. Ele foi magistrado durante 22 anos, ele sabe dessa premissa básica de acusação. E aí eu insisto com você e vou ser repetitiva. É esclarecedor para a sociedade? Lógico que é esclarecedor para a sociedade. Por isso da obrigação de começar a investigar. E foi muito bem. O procurador foi muito bem, no mesmo dia entrou. Eu achei extremamente claro eu tive acesso à representação de abertura do inquérito, muito clara, muito contida, em termos de vamos ver o que está acontecendo. Na sexta-feira mesmo, o ex-ministro Sérgio Moro apresentou alguns prints, né, da tela de celular ao Jornal Nacional. Aquele tipo de ação, isso pode valer como uma prova depois de ser auferida? Pode valer como uma prova, não vinda do Jornal Nacional. Mas ele tem esses prints podem valer sim. A partir do momento que eu não tenho prova feita de forma ilegal, Flávio, colhida de forma ilegal, e nesse caso não é, porque eram conversas entre Bolsonaro e Sérgio Moro, então não há nada de legal aí que eu possa pintar, que eu possa copiar, que eu possa guardar a minha conversa com o meu interlocutor. Essa prova deverá ser usada sim, tranquilamente. Ela foi obtida de forma legal, então eu vou usar ela legalmente. Professora Jaqueline, vamos pegar as duas situações, porque o PGR pediu a investigação tanto da situação do presidente Jair Bolsonaro e também incluiu aí a investigação ao ex-ministro Sérgio Moro. Se Bolsonaro estiver correto, quais são os crimes de Moro? Se Moro estiver correto, quais são os crimes do presidente? Se Moro estiver correto, nós temos foi elencado 7 crimes, né? Administração, advocacia administrativa, aquela em que você faz ingerência sobre a administração,
crime de falsificação ideológica, crime de calúnia contra a honra do Fernando Moro, do Sérgio Moro, né? Entre outros que ele elencou. Esses crimes são crimes de responsabilidade e também são crimes comuns, tá? Se for identificado que esses crimes foram realmente praticados pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente, haverá um crime sendo processado na esfera do STF, que são os crimes comuns, e haverá também uma representação à Câmara dos Deputados, para que inicie a apuração dos crimes de responsabilidade, que são o quê? Na Câmara dos Deputados iniciará o processo de impeachment através do presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, certo? Agora vamos voltar, você me fez a pergunta. E se o Moro estiver errado? Se tudo isso não for comprovado, o Sérgio Moro será processado por denunciação caluniosa, crime contra a honra, por expor a figura do presidente de forma errada, tá? Isso também vai ter consequências para ele. Então essa apuração de ambos, embora a instauração seja para apurar o que foi falado, terá também uma chance do Jair Bolsonaro ter uma defesa indireta. Se o Sérgio Moro não conseguir provar, obviamente nós temos aí uma outra figura acontecendo, que muda-se de lado. O Sérgio Moro deverá responder pelos crimes de denunciação caluniosa e crime contra a honra. E doutora Jaqueline Valles, o tempo para isso tudo? O tempo para isso tudo? Difícil, né? Difícil falar para você. Em termos de impeachment, em termos de processamento na Câmara, eu não posso te dar, porque depende muito do campo político. Depende muito da estrutura política que resguarda, porque para o impeachment nós precisamos que a Câmara aceite com 2/3 dos votos dos deputados para ingressar com o processo de afastamento prévio do presidente da República e depois esse afastamento seja ratificado pelo Senado também 2/3 para que dê o impeachment. Isso leva muito tempo. Nós tivemos uma experiência amarga no impeachment da Dilma. Se vai ser colocado agora, eu também não... Eu confesso a você que eu peço para que não tenha essa opinião, porque eu não consigo. É uma situação meio política. Eu seria muito leviana da minha opinião, que minha opinião é completamente fora de nenhum estudo. Tá? Com relação ao STF, também vai demorar. Vai demorar, nós estamos numa situação ruim, nós estamos nessa pandemia, nós estamos tendo atos pessoais, então eu terá que esperar a pandemia passar para intimar o Sérgio Moro, intimar o Valécio, o ex-delegado. Demora. Quanto tempo demora? Não sei. Eu não vou ser tão leviana, mas o maior interesse é de por toda a sociedade. Conforme haverá os atos investigatórios, eu tenho certeza que a população vai saber, embora os atos investigatórios sejam sigilosos, mas vai saber não o teor, mas do andamento em si, foi ouvido tal pessoa, foi ouvido a tal pessoa, entendeu, Fábio? Entendido. Professora Jaqueline Valles, jurista e mestre em Direito Penal, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN. Muito obrigada a vocês, prazer falar com os ouvintes da CBN. Um abraço, tchau. CBN Campinas.